E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como um deles fora conhecido no partir do pão. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos pela dádiva da tua palavra, Senhor. Toma cada vida que veio a esta casa de oração, aqueles também que estão nos acompanhando pela internet. Que o Senhor continue falando com eles nesta manhã. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tome assento, queridos. Eu já preguei nesse texto. Na verdade, usei ele em algumas pregações. Mas eu queria me ater ao texto, à história do texto hoje. Falando um pouco daquilo que envolve a história destes dois homens. Dois homens que estavam desistindo do chamado de Deus, desistindo do ministério de Cristo. Esses homens estavam ali, certamente mais próximos de Jesus, não tinham a mesma proximidade dos apóstolos, mas eram pessoas que estavam próximas, que seguiram a Jesus durante todo os seus quase 4 anos de ministério. E nós estamos aqui no domingo, o domingo que
cuja sexta-feira aconteceu a crucificação. Eles tiveram que ficar na cidade porque era sábado. Eles não podiam, eles tinham que aguardar o sábado. E no domingo pela manhã, eles resolveram partir, desistir, mesmo depois do testemunho das mulheres que tinham ido ao sepulcro, que tinham visto o anjo. Maria Madalena e as suas outras irmãs. A crucificação trouxe um impacto tão grande para essas pessoas, para esses dois homens. A crucificação marcou terrivelmente a vida deles. De tal forma que isso fez com que qualquer tipo de esperança se esvaísse de seus corações. Eles não criam mais. Eles, mesmo depois de terem visto todos os milagres, eles tinham criado uma expectativa grande em Cristo. Achavam que ele seria aquele que iria remir a Israel, o herói. Mas a crucificação tirou isso deles. E nós estamos diante de dois homens que estavam decepcionados com Deus. O caminho de Emaús é o caminho dos decepcionados, dos que criaram uma expectativa em Deus e que não houve uma resposta como eles esperavam. E quantos de nós não estamos neste caminho? Quantos de nós nos decepcionamos, criamos falsas expectativas, impulsionados por uma narrativa própria, por um calendário próprio, e como Deus não fez como nós queríamos que acontecesse, a gente pega esse caminho, o caminho de Emaús, o caminho da desistência. Eles estavam dispostos a andar 12 quilômetros, era o que distava Jerusalém de Emaús, abandonar tudo. Mas é interessante que o texto vai dizer que eles estavam fazendo uma pergunta ao outro. Eles tinham dúvidas. Havia dúvidas terríveis dentro do coração daqueles homens, que eles não conseguiam ficar calados. Eles queriam respostas. Eles queriam respostas. Por quê? Por que não foi ele? Por que mataram ele? Por que entregaram? Ele era filho, por que não aconteceu como nós queríamos que acontecesse? E às vezes essas respostas, elas são tão intensas dentro do nosso coração que se nós não vigiarmos, elas apagam a nossa fé. Elas sufocam a nossa intimidade com Deus. E nós não podemos permitir que isso aconteça dentro de nós. É aí de onde vem o esfriamento espiritual. Quando nós simplesmente não recebemos de Deus as respostas que nós queremos na hora que nós queremos. Então, esses discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles estavam no caminho da desistência. Eles disseram, era uma boa história. Estávamos vivendo um sonho. Mas Jesus estava prestes para aparecer para eles, para dizer a eles que não era um sonho. Era a própria verdade de Deus, mas no tempo de Deus. Então muitos de nós nos decepcionamos com a forma que Deus faz as coisas, no tempo que Deus faz as coisas, do jeito,
como Deus usa, como Deus trabalha. Criamos falsas expectativas de tempo, de resposta, de como fazer. Queremos colocar Deus em um trilho, em um formato, em uma espécie de procedimento. Mas Deus não se apega a nada disso. Ele está sentado em um alto e sublime trono. Ele é Deus, Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas aqueles discípulos, eles de alguma forma se permitiram ser influenciados negativamente por aquilo que na verdade era o fator de libertação deles, que foi a crucificação. Por não entender a ação de Deus ali. Ai, irmãos. E a primeira coisa que a gente precisa aprender hoje aqui é que quando você não estiver entendendo, permaneça na presença. Nós não podemos condicionar a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa busca em Deus, ao estar entendendo as coisas. Nós precisamos condicionar a nossa busca, a nossa vida, a nossa intimidade na certeza de que Deus nos ama. Deus nos ama. Você nunca pode perder isso de dentro de você. Ele me ama. Não estou entendendo, mas Ele me ama. Não chegou na minha hora, mas Ele me ama. Não aconteceu da forma que eu queria, mas Ele me ama. Quem entende aqui? Aleluia. E havia respostas, e um tentava responder o outro. Sim, isso aqui é o quê? E me responda tal coisa sobre isso. E ficava era um debate enquanto eles caminhavam. Um ficava lançando as suas questões, as suas perguntas para o outro, para ver se havia alguma resposta. Mas a verdade é que a resposta estava na palavra. Jesus respondeu a eles, mas Jesus respondeu como? Expondo as Escrituras. Ali, Jesus começa a tirar as dúvidas, a fundamentar a fé, não mais nos milagres. Deixa eu te falar, a nossa fé não pode estar fundamentada nas nossas experiências com Deus. Porque se tem duas pessoas na terra que viu milagres, foram aqueles dois homens. Eles viram tudo, irmão. Eu acho que o único milagre que ele não viu foi o primeiro, porque tinha ainda poucos discípulos com Jesus. A transformação da água em vinho. Mas os demais, eles viram todos. Eles estavam com Jesus. E eles eram, e é interessante que eles não faziam parte dos 12. Eles não serviam Jesus com as suas coisas, como as mulheres. Mas mesmo assim Jesus foi até eles. E você entende aqui? Jesus foi até os discípulos, os apóstolos. Foi até as mulheres que o serviram. Mas também foi os pequenos que não saíram de perto dele enquanto ele estava. Jesus não vai abandonar você. Não importa, aleluia, a posição, se você é um membro, se você é um pregador, se você é um pastor, não importa. O importa é que se você está na presença dele, se um dia você caminhou com ele, ele vai caminhar com você. Ele vai até você, ele vai em busca, aleluia, de você. E é interessante que quando Jesus chega, Jesus quer saber o que está acontecendo. Você não está sabendo? Você por acaso é estranho nessa terra? Do que está acontecendo? E naquele caminho de Emaús, que é o caminho de um esfriamento espiritual. É o caminho do afastamento.
resposta daqueles homens diz assim: você não está sabendo do profeta? O homem de milagres, o homem de sinais, o homem de prodígios. Esse era o problema daqueles homens. A fé deles estava fundamentada nos sinais, nas experiências, e não na palavra. Eles não se apegaram como Pedro, como João, que se apegaram na palavra. Não desistiram, ficaram trancados ali, aguardando algo acontecer, e como aconteceu. Então eu quero que vocês entendam que quando Jesus aparece para aqueles dois desistentes, Jesus começa e Jesus nos ensina como é o processo do esfriamento espiritual e como é o processo do aquecimento espiritual. Porque é isso, irmãos, o esfriamento espiritual, ele não começa com a pessoa deixando de vir para a igreja. Ele não começa quando a pessoa deixa de orar. Não. Ele começa quando a pessoa deixa de meditar na palavra. Ele para de ler a Bíblia de forma sistemática. Eu sempre ensino isso aqui. Você não pode pegar a Bíblia e estar lendo a Bíblia como se fosse uma caixa de promessa. Como se fosse um tarô. Eu vou ver aqui o que é que Deus tem para mim. Espera aqui, fala Deus. E aí? Tem uns que sopram ainda. Senhor, eu preciso. Isso aqui é o quê, irmão? Está jogando búzio? Tem outras religiões que têm suas formas de se conectar com uma espécie de divindade, mas nós somos crentes. Nós somos crentes, irmão. Então o que é que acontece? Quando uma pessoa ela deixa de ler a Bíblia sistematicamente. O que é sistematicamente? Ler livro. Estou lendo o livro de João. Estou lendo Marcos. Ele não acorda de manhã, diz assim: vou pegar um salmo aqui. Ai meu Deus, um salmo bonito, né? Deixa eu ver aqui. Vou pegar o 91. E aí tem uns crentes que estão com a Bíblia marcada no 91. A página chega a estar amarela. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Então assim, são pessoas que elas começam a tratar a Bíblia. É como aquele lanche, fast food. Bíblia não pode ser tratada como fast food. Porque o fast food é aquela coisa, né? Eu quero aquele sanduíche ali. Então o fast food, o que te atrai é a estética no fast food, né? Aquela coisa, né? Tal. Imagine, tipo assim, aquelas comidas de restaurante, vamos dizer assim. Imagine se todo dia você comesse muqueca de camarão. Todo dia você comece aquela... Mas a comida que nutre não é essa. Não é essa. É aquela comida do dia a dia. No nosso caso é o feijão com arroz, é aquela salada, é aquela coisa. E eu vou te perguntar, você se lembra do que você comeu na segunda-feira? Você se lembra? Não. Mas ela está te nutrindo até hoje. Entende agora? Então a Bíblia é assim. É a comida caseira. É todo dia. Você não se lembra que você leu na sexta-feira? Talvez você não tenha lembrado que você leu na terça-feira passada. Mas aquela palavra está nutrindo a tua alma. É a leitura e é a meditação sistemática que faz isso. É algo que vai te enchendo aos poucos. Você não percebe.
Já leu a Bíblia? Já li aqui, li aqui aquela história, a mesma história, já li. Mas aquilo ali está entrando, aquilo ali está penetrando na sua alma, que você nem imagina, está te fortalecendo, está, aleluia, abrindo os teus sentidos espirituais, a tua forma de julgar as coisas, de tomar as decisões. Ela aos poucos, ela vai te influenciando, ela vai moldando a sua vida, ela vai moldando o teu vocabulário, a tua linguagem, a tua forma de tratar as pessoas. É assim que a Bíblia vai agindo, é assim que o Espírito vai agindo na tua alma. É essa meditação. É ler o livro. Eu quero ver uma história. Não é, hoje eu vou ler. Peraí. Eu quero ler aquela. Não. Então Jesus, quando ele chega diante daqueles homens, ele começa por Moisés. Ele começa do início. E ele vai ali durante quase, pelo cálculo, eram 12 quilômetros, 2 horas, entre 2 e 3 horas de caminhada. Ele explica, ele mostra que ele é a chave hermenêutica da Bíblia. Ele é a resposta para qualquer questionamento. Ele está em todas as páginas da Bíblia. Tudo fala dele, tudo é por ele. Ele não era apenas um profeta como eles achavam, um realizador de milagres como eles disseram para Jesus. Ele era o Filho do Deus vivo, o Messias, aquele que havia de vir, o teu Senhor, o teu Salvador. Ele é o Cristo vivo. Então nós não podemos tratar Jesus como aquele que resolve os nossos problemas apenas, irmãos. O que restaura o nosso casamento, o que dá um jeito na vida financeira, o que resolve, não é isso. A nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus está além disso. É algo que às vezes não é sentido por nós, mas Ele está ali, nos guardando, nos dando graça, nos livrando. Então, Jesus usa a Bíblia. Jesus usa a Bíblia para poder aquecer o coração daqueles 2 homens. Enquanto Ele vai explicando a palavra, os corações começam a arder. A fé começa a voltar. Quem está me entendendo aqui? Isso, a palavra ela queima dentro de nós. Ela precisa queimar dentro de você. Aleluia. Ela não pode ser algo apenas prazeroso. Ela também precisa queimar. Ela precisa confrontar. Ela precisa mexer com você. Ela precisa provocar movimentações em você, decisões em você. Irmãos, não nada vai adiantar se eu chegar aqui e começar a pregar coisas que vai ser boa aos seus ouvidos, confortáveis. Que palavra linda, pastor. Isso e aquilo. Não é poesia. Aleluia. É palavra que confronta, é espada que penetra no coração para te produzir em você vida, para produzir em você vida. Aleluia. Saúde. Aleluia. Esta é a verdadeira palavra de Deus. O coração deles começavam a arder. Começaram a arder enquanto ele ministrava a palavra. E o arder fala de fogo, fala de algo que está queimando dentro deles. Fala de algo que estava frio e que agora está sendo aquecido. Quem está me entendendo aqui? Agora está sendo aquecido. Aleluia. E Jesus, e essa palavra que Lucas usou, está dizendo que eles estavam frios na fé. A fé deles havia esfriado. A frieza espiritual, ela existe. E nós precisamos tomar cuidado com ela.
Quando você começa a não querer vir mais para a igreja. Quando a sua oração ela só existe quando dá tempo. Quando você só lê a Bíblia quando dá tempo para ler. Você está no caminho do esfriamento espiritual. E você não sabe disso. Mas tudo começa. Tudo começa. Jesus aponta aqui o cerne da questão. Tudo começa quando nós não lemos a palavra, quando nós não meditamos na palavra de forma sistemática. Todos os dias, é igual escovar dente, irmão. Você não, é todo dia. Jesus não começa de salmo, não. Jesus começa do início, é como se fosse uma, sabe? E vai. Primeiro aqui é beber leite, depois papinha, depois os primeiros sólidos. E vai até romper dentro do coração deles. 3 horas sendo ministrados pelo mestre dos mestres. 3 horas recebendo uma intensidade absurda de revelação. Ao ponto que o coração deles não suportou e começou a arder, a queimar, dizendo: isso aqui é muito forte. O que é que eu estou fazendo? Eu estou indo na direção errada. Eles reconheceram que eles estavam indo na direção errada. Porque é isso que a palavra nos mostra. Ela nos dá a direção certa. Ela nos mostra a direção que Deus quer que a gente vá, que a gente siga. Estavam descendo de Jerusalém, estavam se afastando dos apóstolos, estavam se afastando, aleluia, do lugar do chamado, do lugar da comunhão, do lugar da adoração, se afastando. E quando eu vejo algumas pessoas hoje fazerem isso, eu fico: meu Deus, abre os olhos, faz arder de novo. Faz arder de novo. Meu Deus. Aleluia. É interessante que os apóstolos estavam tristes. Aleluia. Mas eles não desistiram. Estavam todo mundo lá de cabisbaixo, chorando, choramingando, triste, mas eles continuaram no lugar. Eles não desistiram. A gente não pode permitir que as nossas decepções com Deus, a gente não pode permitir que as nossas frustrações, aleluia, frutos às vezes de um calendário egoísta, de um calendário que está desalinhado com o que Deus quer na sua vida, nós não podemos permitir que estas coisas impactem na nossa fé. A nossa fé tem que estar acima das nossas emoções, acima de qualquer coisa. A nossa fé não pode estar no mesmo nível da nossa situação financeira, da nossa situação no casamento, das nossas situações emocionais. Eu vou contar um testemunho aqui, uma experiência, na verdade. Eu preguei durante 3 meses para uma família de maçom. Peguei o discipulado, a revista do discipulado, e dei toda a revista do discipulado para eles. Uma família de maçons. No último dia, o líder da família recebeu a palavra. Eu disse assim: e agora? Você quer aceitar Jesus? Ele disse assim: eu não posso. Não posso aceitar Jesus, não. Não posso declarar que Ele é meu Senhor. Porque a maçonaria está acima da fé. Eu ouvi isso de um maçom, com um grau altíssimo ele tinha. Eu tinha intimidade com ele, de conversar com ele. Almoçava na casa, tomava café, me abraçava, me tratava com muito carinho. Mas ele era muito, eu gostei que ele era muito claro. Ele disse: Nilson, eu vou lhe explicar como é. Não pode. Por isso que existe maçom de todo tipo de religião. Que a fé não pode estar acima do código da maçonaria.
É por isso que os apóstolos morreram por amor de Cristo. É por isso que os nossos pais na fé foram triturados pelos leões. Porque a fé para eles está acima de qualquer coisa. E se suas convicções políticas, ideológicas, financeiras, seja lá o que for, está acima da sua fé, você não é cristão. Não, cristão você não é. Você é amigo do evangelho. Porque o verdadeiro cristão, a fé dele está acima de qualquer coisa. Mude a política, mude fulano, mude quem for, mude suas convicções, seja pobre ou rico, doente ou sadio, casado ou não, a fé continua inabalável. Ele continua dizendo: o Senhor, aleluia, o meu Salvador, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Eu ouvi isso, não foi ninguém que me falou não. Eu ouvi isso de uma ação, 3 meses. Aquela revista da Assembleia de Deus, Discipulado 1, dei toda ela. Toda semana eu estava lá. A família foi restaurada, tinha um problema grave na família de briga, né? Deus restaurou. Voltaram a se falar, se perdoaram um ao outro. Foi um mover de Deus lá. Mas na hora... E tem gente que é assim. Jesus é só aquele que resolve o problema. É para curar, é para resolver o problema da família, é para resolver o casamento, é para abrir uma porta de emprego. Mas Senhor e Salvador? Não, aí já é demais, não. Esse era o problema daqueles homens. Jesus era para eles o profeta, o realizador de milagres. E Jesus dizia assim: não, eu sou muito mais do que isso. Eu sou o profeta vindouro que Moisés disse que eu viria. Eu sou o desejado de todas as nações. Eu sou, aleluia, o príncipe da vida, o maravilhoso conselheiro. Eu sou o Siló, aleluia. Eu sou aquele que havia de vir. Eu sou aquele, aleluia, que nasceria de uma virgem, aleluia. Eu estou em todas as páginas da Bíblia. Elas falam de mim. Então não podemos tratar Jesus como esses homens estavam tratando ele. Você tem que saber quem é Jesus na sua vida, irmão. Porque quando Jesus ele não é o Senhor, você está suscetível a entrar no caminho de Emaús. Do esfriamento. Por quê? Porque a sua relação com Deus está baseada em algo que Ele tem que fazer por você. Em Deus tem que cumprir as suas expectativas. E como Deus não cumpriu as expectativas daqueles homens, eles desistiram. A gente achava, mas por que os apóstolos não foram embora? Porque eles amavam. Eles estavam tristes, mas eles amavam, eles estavam ali chorando, tristes. Mas a gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui. Até Ele responder. Até Ele se manifestar. Preste bem atenção nisso aqui. O testemunho das mulheres não foi capaz de influenciar aqueles homens. São pessoas difíceis. São pessoas como Jacó. Se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, se o Senhor me levar, me trouxer em segurança, então o Senhor será o meu Deus. Mas Jesus gosta de gente assim. Gente ousada. Jesus disse assim: tá, eu vou te pegar no meio do caminho. Quem está me entendendo aqui? Eu vou te pegar no meio do caminho. Você é assim, é desse jeito que você quer? Então eu vou lá. E sabe o que acontece com aqueles homens? Depois de andarem 12 quilômetros, chegam no Emaús.
Jesus faz de conta que está indo para um lugar mais longe. E eles constrangem, não, fique conosco aqui. Pelo menos tinham aprendido a lição da hospitalidade, né? Que é uma das coisas que o cristão precisa ter, né? Não sei se você sabe disso, né? É uma das marcas do cristão, ó, ser hospitaleiro. E aí ele disse assim, olha, constrangem ele. Enquanto isso, eles não sabem que era Jesus. Olha que coisa tremenda. Quando Jesus se aparece para Maria, Maria reconhece logo que é ele. Pela voz. Mas, de alguma forma, Deus não permitiu que aqueles discípulos o reconhecessem pela voz. Por quê? Porque nem sempre teremos a voz. Mas a palavra, aplauda Jesus. Essa aqui estará conosco até a volta dele. Nós não podemos basear a nossa fé em experiências, irmãos. Ela pode até ser fortalecida, mas não baseada. A nossa fé tem que ser baseada no que a palavra diz, no que está escrito. Daí vêm as experiências, daí vêm as movimentações, daí vêm as vitórias, daí vêm as conquistas. Mas nem sempre nós teremos conquistas, nem sempre nós venceremos, nem sempre nós alcançaremos aquilo que a gente deseja alcançar. E como fica? A gente vai desistir? A gente vai pegar o caminho de Emaús? Então é sobre isso. É sobre continuar servindo a Deus, mesmo quando as nossas expectativas não são atendidas. Mesmo quando Deus não age como a gente quer que Ele haja, ou no tempo que a gente quer que Ele haja. Emaús fala sobre isso. Fala em permanecer fiel, triste, mas fiel. Pode até resmungar, mas fiel. Quem está me entendendo aqui? Eu não estou gostando, Deus, o Senhor esqueceu de mim. O Davi é o maior mestre disso. O Senhor virou suas costas para nós. Não, eu sou um fã de Davi, né? Ele é demais, gente. Ele tem muita coragem. Ele tem muita coragem. Ao ponto de chegar para Deus e dizer assim, olha, o Senhor precisa restaurar a minha paz, a minha vida. Porque se o Senhor não fizer isso, quem é que vai te louvar? Está lá. Quem é que vai te levar? Os mortos não te louvam, Senhor. O Senhor não pode deixar que eu morra. Quem é que vai louvar o Senhor então, se eu morrer? Você está me entendendo? Então Davi, ele coloca, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor está nos punindo, é o Senhor que colocou esse povo para nos perseguir. E ele começa a colocar, é o Senhor, tenha misericórdia. Ele coloca toda a sua, sabe, tudo aquilo que ele joga diante de Deus, porque ele é um homem, ele é ser humano, mas ele continua na presença. Não fique, irmão, cheio de dedo para conversar com Deus, não. Tem que abrir o jogo, abrir o coração. O que foi que eu fiz? Eu magoei o Senhor por acaso? O Senhor não ouve mais nenhuma oração minha? Tem que falar. Tem que abrir o jogo, Ele é o seu Pai. Aleluia. Não ficar cheio de dedo, aquelas orações templistas, religiosas, hipócritas. Senhor, porque Tu sabes a Tua presença. Não, irmãos, não se ora assim. Se ora dizendo assim, Deus, e aí? Está pegando o negócio. Semana que vem aí está vencendo aí um negócio, você está sabendo que estou precisando aí, viu? Senão a coisa vai ficar mais feia ainda. Quem está entendendo aqui?
Deus, e aí? Não aguento mais essa mulher, não. Se eu tenho que fazer alguma coisa, não dá, não. Não. Se eu me deu, não. Eu sei que fui eu que escolhi. Deus, e aí? Esse era o varão, né? E eu nem orei direito, Deus. O Senhor não posso nem culpar o Senhor. Mas está complicado. A gente tem que fazer, não pode chegar diante de Deus e ficar cheio de, oh Pai, Deus de amor, Deus de graça. É uma coisa que não é sua. A oração, ela tem que brotar do teu coração. E Deus entende a tua linguagem, meu irmão. Deus entende o teu vocabulário. Deus entende as tuas palavras. Ele conhece você por dentro. Mais do que qualquer outra pessoa, mais do que você mesmo. Então eu oro, minha oração com Deus era direta. Sempre foi, sabe? Reconhecer seus pecados, reconhecer seus erros, suas limitações. Ficar triste, ficar alegre, mas fique na presença. Não pegue esse caminho de Emaús. Esse caminho de desistência, de esfriamento espiritual. Esse caminho em que, para você vir para a igreja, Deus primeiro tem que fazer algo para você. Quando as coisas não estão bem, você deixa de vir para o culto. Você deixa de orar. Você deixa de ler a Bíblia. Você não participa de nenhum programa, não evangeliza. Então, para você fazer alguma coisa para Deus, sua vida tem que estar totalmente bem. Eu tenho 22 anos de pastor, eu prego há mais de 30 anos. Eu comecei a pregar com 17 anos. Quantas vezes eu subi no púlpito e eu estava mal, cheio de questionamentos, cheio de problema. E Deus disse, suba que eu vou te usar. Abra a boca. E o povo, quando descer, pastor, meu Deus, que palavra foi essa? E eu comigo, tá bom, Deus, valeu. Legal. Os outros o Senhor resolve, o meu estou aqui. Você acha que pastor é o quê? Ser humano. Mas eu não posso me abdicar do meu chamado. Meu chamado tem que estar acima dos meus sentimentos, das minhas emoções. E se Deus te chamou, aleluia, você não pode colocar seus sentimentos acima do que Deus fez em você, acima do chamado para servir, acima do chamado para ser filho. Não podemos. Esse mundo de sentimentalismo que nós vivemos hoje, onde as emoções mandam, onde as emoções determinam as ações das pessoas, nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar o nosso coração, para que o nosso coração seja guiado pelo que a Bíblia diz, e não pelo que as nossas emoções ou as nossas lágrimas estão falando. Estavam tristes, decepcionados, desanimados, mas Jesus chegou lá. A palavra chegou lá. E eu quero fazer, eu vou frisar isso de novo. Jesus não se permitiu se revelar para eles. Eles foram restaurados pelo conhecimento da palavra. Eles não foram restaurados pela presença de Jesus. Quando eles disseram, é por isso que quando a palavra estava queimando, a palavra ardia, é a palavra, aleluia, que está ardendo, é a palavra que tem que queimar, aleluia, é a palavra de Deus que tem que arder dentro de nós. Eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus use um profeta, eu quero que Deus disse, e Deus disse assim, eu sou um estranho. Jesus aparece como um estranho para eles. Diz assim, vem cá, seus nécios. Vocês não conhecem a palavra, não? Lá em Moisés não estava escrito eles. É verdade. E Isaías não falou isso. Rapaz. E o que Malaquias falou? E Jeremias?
E começou um por um, ali, pelos profetas, pelos escritos, revelando Cristo, que estava diante deles, mas eles não perceberam. Mas estava diante deles, porque Jesus queria que eles recebessem a revelação dele agora. Não mais uma revelação visual, mas uma revelação por meio da palavra. Aqui. Porque Jesus não ia, se não, imagine, toda vez que tivesse triste, Jesus ia até aqui aparecer. Esse é o tipo de pessoa que infelizmente hoje está em muitas igrejas. Nós temos poucos daqueles de pessoas parecidas com os apóstolos, que mesmo triste permanecem. E muito pouco ainda parecido com as mulheres, que celebram aquilo que receberam, independentemente daquilo que vão receber. Não tem medo do futuro. As mulheres não estavam nem aí para o futuro. Elas queriam celebrar aquele momento. Elas estavam gratas daquilo que já tinham recebido. Então, esse caminho de esfriamento, o esfriamento espiritual é uma realidade bíblica. Paulo vai dizer: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E tem pessoas que estão dormindo porque eles querem aquilo, porque querem, e eles não aceitam e começam a fazer uma espécie de barganha com Deus. E são esses que se enveredam em busca de profetadas, de falsos profetas, porque eles querem ser enganados. Eles são como aqueles que estavam na Babilônia e que estavam ouvindo os profetas que diziam que em breve Deus iria restituir eles a Jerusalém. São pessoas que eles querem um engano, eles querem que alguém diga que Deus vai fazer, que não vai demorar, que vai ser agora, aleluia. E se eles não ouvirem isso, e é por isso que muitos hoje estão sendo enganados por esse evangelho falso. Um evangelho falso, um evangelho baseado em experiência. Experiências fajutas, pregadores que começam a contar testemunhos mentirosos para animar, para despertar uma falsa fé no coração das pessoas. Testemunhos que nunca existiram. Eles fabricam testemunho, eles inventam testemunhos. Esquecem a palavra. Por quê? Porque é tudo emocional. É tudo emocional e vai fabricando a coisa. E as pessoas se enveredam por isso. E são muitos que eu recebo no gabinete aí decepcionados. Que disseram: eu dei a minha vida naquele lugar. Passei 20, 30 anos. Decepcionados porque prometeram algo que Deus não havia prometido. E eles entram num caminho de Emaús, irmãos. Eles não querem saber de igreja. Eles não querem saber de nada. Só a revelação da palavra pode trazê-los de volta. Só a revelação da palavra pode, mais uma vez, reavivá-los, arder novamente, queimar novamente. E quando aqueles homens estão diante daquela mesa, naquela casa, na casa deles, de um deles, Jesus pega o pão para partir e ali Jesus se revela para eles. É interessante que eles constrangem Jesus a ficar porque já era tarde. O sol já declinava. Mas depois que Jesus se revela para eles, ao partir do pão, eles despertam. E mesmo à noite, eles resolvem voltar para Jerusalém.
Porque eles não conseguiriam dormir sem contar a boa nova, sem falar do que Deus tinha feito na vida deles. Eles ali se converteram. Ali eles se converteram. Porque quando nós nos convertemos de verdade, a palavra arde dentro de nós. E a gente não consegue ficar calado, meu irmão. A gente tem que pregar para todo mundo. Eu, quando me converti aos 16 anos, eu falei de Jesus para todos os meus amigos de infância. Todos eles. Até aqueles que eu tinha brigado, eu fui lá pedir perdão para poder falar de Jesus para eles. E hoje nós estamos vendo pessoas, irmãos, que eles só querem receber, eles não fazem uma casa de paz, eles não fazem um culto no lar, eles não convidam ninguém, é só receber. Que evangelho é esse? Eu não consigo entender isso. Isso bate na minha cabeça. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo com essa igreja? O que está acontecendo com alguns cristãos? É porque eles só querem as expectativas. Irmão, se a palavra queima, você não consegue ficar calado. Você tem que falar para o vizinho. Você tem que falar para o colega de trabalho. Você tem que falar, dizer, rapaz, Deus fez algo na minha vida tremendo. Como assim, rapaz? Foi. Você está aí para você ouvir. E você não fica quieto. Você não... Hoje a gente tem um bocado de crente 007. Né? É serviço secreto ali. Não, eu tenho a minha fé. Não sei o que lá. Irmão, fale daquilo que Deus fez na sua vida. Compartilha isso. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Eles não conseguiram ficar calados. Eles não conseguiram nem esperar amanhecer. Não espere amanhecer, meu irmão. Não espere as coisas ficarem claras. Não espere a situação melhorar. Aleluia. Mas se levante nesta manhã. Aleluia. E seja uma boca de Deus aqui nesta terra. Seja a boca de Deus nesta terra. E fale das maravilhas de Deus. Deus ama pessoas. E tem crente que ainda não entendeu isso. Deus ama pessoas. Tem várias coisas que eu posso te mostrar na Bíblia, mas eu vou dizer só uma. Só vou dizer só uma, só para você entender o quanto Deus ama a gente. Deus manda Elias profetizar contra Acabe, esconde ele no ribeiro. Depois Deus manda Elias ir para uma terra fora de Israel, a terra dos inimigos dele, para se encontrar com uma mulher. Mas não era qualquer mulher, uma viúva. Não tinha, já estava, a comida que tinha ali era a última. Mas aquela mulher tinha fé. E Deus está em busca dessas pessoas. Deus quer que a gente vá atrás dessas pessoas. Deus ama a gente. E se você é cristão e não ama a gente, tem alguma coisa errada com você. Se você não gosta, Deus gosta de gente. Vou repetir, Jesus gosta de gente. Ele foi criticado porque ele se metia no meio dos beberrões, no meio dos comilões. Ele estava lá no meio da galera, falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus. A gente hoje, aqueles crentes comedidos. O professor fala uma coisa na sala, ele está ali. Não vou falar nada não. E fica os colegas, ele fica ali. Ele não se estabelece, ele não tem identidade. A gente está perdendo a identidade das coisas, sufocando a nossa fé. A gente tem que falar do amor de Deus, falar para aqueles que têm sede, falar para aqueles que querem ouvir. Quem está me entendendo aqui? Então, quando esses homens viram que era Jesus que estava ali, eles se lembraram do coração que ardia quando a palavra de Deus foi falada a eles. Sabe por que eles foram embora? Porque eles sabiam que eles tinham deixado os seus irmãos que estavam tristes. Mas agora eles não estavam mais tristes. E eles queriam compartilhar essa alegria com seus irmãos. E eles disseram, a gente não vai deixar eles dormir com essa tristeza. A gente não pode permitir, a gente está aqui alegre, agora a gente vai deixar eles dormirem. Não, a gente tem que voltar agora.
A gente tem que andar mais 3 horas, mas se tiver dormindo, a gente vai acordar, porque eles não, aleluia, vão dormir com esta tristeza. Eles não vão dormir, aleluia, com esta tristeza em seus corações. E quando eles chegam lá, assim que eles chegam, Jesus se apresenta mais uma vez. A tua tristeza tem data para terminar, tem hora para terminar. Quem anda com Cristo, a tristeza tem data para terminar. Quem anda com Cristo não tem tristeza eterna, não tem depressão eterna. Não, vai ter um dia que tem que acabar. Um dia Jesus chega, um dia Jesus se revela, um dia Jesus se mostra, um dia o poder dele, aleluia, chega e acaba com o cativeiro.